Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta manhã fria de sábado, dia 31 de maio, o último dia do mês, vamos aquecer os nossos corações com uma passagem dos evangelhos. E hoje é da Epístola de Tiago, onde ele diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Aqui, Tiago nos faz duas perguntas bem interessantes. Primeiro, ele diz: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? O que você acha? Eu acredito que só a fé não pode salvá-lo, mas temos que compreender, né? Porque o homem quando se julga possuir as chaves da vida superior, ele acredita que simplesmente por manter a fé já chega para conquistar a felicidade, como dizem, um lugar no céu. Será que realmente só a fé facilita isso? Eu diria que não, porque vamos comparar a fé e as obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Tem que ter planta, tem que ter conhecimento, não é? Notamos, porém, que um aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve, em qualquer parte, para jornadear aqueles que caminham sem rumo, para albergar aqueles que caminham sem rumo. Já o projeto mais nobre, sem a concretização que lhes corresponda, não passa de uma preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Não é assim? Então, cada viajante pode transportar consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, é certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhes encharque os ossos. Estão compreendendo o raciocínio de Tiago? Pois é, não basta ter as plantas, ter a vontade, se não tem um abrigo para trabalhar. Então, possuir uma fé será sempre reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Não basta eu dizer que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus e continuo levando a mesma vida que eu levava antes de conhecê-los. É. Então, e um outro exemplo.
Ninguém resgata uma dívida por louvar ao credor. Não. Ele pode louvar, engrandecer o credor, mas ele tem que se apresentar com o dinheiro que foi emprestado. Então, diante desses exemplos, não vamos nos iludir, não. Temos que nos assegurar que não faltará a bondade divina para nos intuir as obras que temos que fazer, mas a construção dessas obras, elas não se materializam, não. Elas custam esforço, elas custam trabalho, elas custam determinação. Por isso que Tiago pergunta se só a fé pode nos salvar. Não. A fé é o primeiro passo da caminhada em direção da evolução espiritual. Mas nós precisamos de trabalho de execução. Porque normalmente não nos faltam boas ideias. E elas vêm de onde? Elas vêm dos bons espíritos. Assim como as más ideias vêm dos maus espíritos. Então, cada um de nós constrói a sua felicidade ou a sua infelicidade. Mas claro que todos nós queremos construir a felicidade, não é isso que nós procuramos? Então, temos que confiar em Deus, que é o poder maior, porque Deus é o quê? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele criou o universo e ele criou a nós também. Os espíritos, o elemento inteligente do universo, para que nós possamos fazer a nossa evolução e também ajudá-lo na evolução do universo. Então, quando nós conseguimos compreender isso, nós vamos entender melhor a colocação de Tiago. Por quê? Onde ele pergunta: aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? A fé pode nos salvar? Ele pergunta. Eu diria que a fé nos dá o primeiro passo na direção da salvação, na direção da evolução espiritual. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo, eles se dão através das nossas obras. E podemos sintetizar tudo isso em fazer aos outros o que queremos que façam para nós. Esta é a síntese da lei de amor, porque Jesus pediu que amássemos a Deus e amássemos ao próximo. Como é que nós vamos amar a Deus e ao próximo se nós não fizermos ao próximo aquilo que nós gostamos de receber dele? Pense nisso, neste amanhecer bastante frio, e que Jesus e os bons espíritos aqueçam seu coração. E eu convido você para estarmos juntos novamente amanhã, no amanhecer, espero que um pouco menos frio, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.